Olá pessoal, tudo bem? Deixa eu me apresentar aqui antes de tudo. Meu nome é Delson, eu sou professor aqui da Escola de Efeitos Especiais e já dou aula há um bom tempo para cursos livres e cursos a nível universitário, tanto graduação quanto pós-graduação, de matérias relacionadas aí a efeitos especiais e visuais. E eu vim aqui hoje conversar com vocês sobre efeitos especiais. Existe uma diferença aí entre efeitos especiais e visuais. Alguns autores não vão diferenciar, mas eu sigo uma diferenciação colocada aí já no livro chamado Efeitos Visuais e Softwares, do Daniel Bassan-Petry, que ele divide, efeitos especiais e visuais da seguinte forma: efeitos especiais são os efeitos práticos, aquele efeito que, se você estiver no set de filmagem, você consegue perceber que ele está acontecendo. Por exemplo, uma fumaça, um tiro falso em corpo, que você coloca aí sensores dentro da camiseta do seu ator, e ativando esses sensores vai romper a bolsa de sangue, vai romper a camiseta e vai criar essa construção de um tiro, mas é falso, não é um tiro real. Esses são efeitos especiais. Já os efeitos visuais, você não consegue percebê-los num set de filmagem. Ele é feito geralmente num computador, numa pós-produção. Esses são os efeitos visuais. E vou focar nesse vídeo em efeitos especiais, porque eu acho que tem muito pouco conteúdo de efeitos especiais. Você encontra muito facilmente aí conteúdo de efeitos visuais, usando aí After Effects, o Premiere, mas já os efeitos especiais eu acho que tem muito pouco conteúdo. E até a proposta da escola é trabalhar sim com efeitos especiais. E como eu comentei com vocês anteriormente, eu já lecionei matérias que lidavam com efeitos visuais e também efeitos especiais. Então a gente mexia em programas como o Adobe After Effects, Adobe Premiere, mas também eu gostava muito de realizar exercícios fora da classe, como tiro falso em corpo, esse que eu comentei agora há pouco com vocês. E já eu vou mostrar alguns sensores para vocês, para que vocês entendam melhor o que são esses sensores dos efeitos especiais que fazem o tiro falso e outros tantos efeitos. Eu quero começar essa discussão inicialmente falando sobre os efeitos visuais, aqueles lá que a gente realiza em computadores. E a evolução tecnológica no cinema e no audiovisual, essa evolução que foi proporcionando a melhoria cada vez mais desses efeitos visuais. A gente tem, por exemplo, programas como o Massive, não sei se vocês conhecem. Massive é um programa que ele replica diversos personagens digitalmente, dando uma certa inteligência artificial para esses personagens que são digitais. Então ele surgiu lá na época do Senhor dos Anéis, 2001, se eu não me engano, e a necessidade de criar multidões que não tivessem movimentação engessada, mas algo mais livre, trouxe aí o desenvolvimento desse programa Massive. Se você entrar no site, www.massive.com, se eu não me engano, você consegue ver vários filmes, várias séries que foram aí realizadas com esse programa Massive. Quer dizer, a evolução tecnológica no cinema trouxe diversas possibilidades, como por exemplo essa, você criar multidões num filme, num seriado, e você consegue fazer isso digitalmente com personagens que realmente te dão uma certa veracidade do que está acontecendo na tela. Isso é fantástico. Então essa evolução da tecnologia, ela proporcionou fazer coisas que antes a gente não conseguia fazer. Não que a gente não conseguiria aí, através de atores, fazer essas multidões, Mas você pega filmes aí como o próprio Senhor dos Anéis, Guerra Mundial Z, que também utilizou o Massive, seria muito caro até você criar essas multidões, multidões de zumbis, multidões de guerreiros. Então você consegue, de certa forma, não encarecer tanto as produções e ter resultados bem satisfatórios, aí, ao meu ver, com o programa Massive. E a tecnologia como um todo, A gente saiu aí dos 780 para 420, a proporção do DVD, e conseguiu partir aí para o HD, para o Full HD, 1920 por 1080, Full HD, e aí chegando ao 4K. Então foi bem importante essa evolução tecnológica, e temos que agradecer muito por ela, porque ela proporcionou coisas que antes não ficariam tão realistas, e hoje já podem criar essa sensação aí no espectador, em relação a essa realidade apresentada nas telas. E é uma pergunta que surge já há um tempo, não vou me recordar o teórico que faz essa pergunta, mas ele pergunta o seguinte: onde fica o espectador?
Aí você vai pensar assim, ele fica na frente da tela, né, do cinema, da TV. Só que ele fala o seguinte, não, ele tem que ficar dentro do filme, através da linguagem, dos elementos da linguagem, a gente busca produzir para que o espectador realmente entre no filme de uma forma que ele chore, se emocione, sinta tensão com as cenas de ação. A gente tenta fazer com que esse espectador realmente ele compre a ideia e entre no filme, né? Ele consuma esse filme de uma forma que ele esteja realmente imerso nesse universo criado pelo produtor, pelo diretor, pelo roteirista. Mas, quando a gente traz a discussão para os efeitos especiais, você vai pensar assim, mas se tem efeito, né, digital, efeito visual, eu posso fazer tudo no digital, não tem problema, né? Por exemplo, um tiro em corpo, uma explosão, não tem por que existir efeito especial, aí que você se engana. É super necessário ter o efeito especial. Então, na verdade, o efeito especial e o visual hoje, eles se complementam muito. Por quê? O efeito especial é aquele efeito prático. Ele vai depender do vento, vai depender do material que está envolvido. Já o digital, ele até tenta, mas muitas vezes ele não consegue. Então, você precisa aí fazer com que os dois interajam para ter realmente um filme que vá para um outro patamar, né? Por exemplo, para fazer um tiro falso em corpo. Coloco os sensores, já vou mostrar já para vocês aqui os sensores. Coloco o sensor estalo, né, no ator, dentro da roupa dele, né, por dentro da roupa dele. E aí prepara a roupa. Eu tenho que entender o material. E aí monto a bolsa de sangue falso por dentro, né? Monto todo esse material aqui por dentro da camiseta. No momento que eu aciono o sensor, vai explodir a camiseta, vai romper a camiseta, romper a bolsa de sangue, e aquele sangue falso ele vai jorrar, né? Tarantino que o diga. Quentin Tarantino aí usa muito esse tiro falso, tá? Hollywood usa muito. Então, quando eu faço esse efeito, ele é um efeito especial, é um efeito prático, você vê no set. Mas muitas vezes eu preciso complementar esse efeito lá na pós-produção. Por exemplo, se eu vou mostrar lá uma arma, né, atirando em direção ao personagem, eu posso, por exemplo, gravar uma fagulha, e essa fagulha na pós-produção, no momento que o ator faz o movimento do tiro, eu posso posicionar essa fagulha na ponta da arma. Eu vou dar essa impressão de que o tiro está acontecendo e o tiro está rompendo aí a bolsa de sangue, está acontecendo um tiro real, né? Só que na verdade não, é um tiro falso. Tá? Então, assim, como se complementam, né, os dois? E às vezes eu preciso fazer alguma correção de cor, correção do brilho da imagem, no momento do tiro, eu vou para a pós-produção. Então se complementam muito. Uma das cenas que eu me recordo, né, lá no Independence Day, por exemplo, é a explosão da Casa Branca. Então basicamente vem um disco voador, se posiciona sobre a Casa Branca e sai um feixe de luz. E esse feixe de luz atinge lá a Casa Branca e ela explode. Então, na verdade, essa Casa Branca foi uma maquete num tamanho maior feita e lá eles gravaram somente a explosão. Na pós-produção, gravaram lá o feixe de luz, né, e o disco posicionado. Então, o efeito especial, que é a explosão da maquete, foi levado para a pós-produção e lá foi feito um efeito visual, que é colocar, juntar, né, montar esses três elementos. O disco voador, o feixe de luz e a maquete explodindo. Então, assim, elas se complementam muito. Isso acontece muito no cinema, não é pouco, não. Aí você pensa assim, nossa, isso deve ser caro fazer. Não, para produção de baixo custo. Eu vou mostrar já os sensores, vou falar um pouquinho por cima aí dos valores para vocês. Mas você consegue sim fazer um efeito de tiro, por exemplo, com menos de R$100. De uma forma responsável e com segurança, né? Porque não é qualquer sensor, não dá para fazer gambiarra, mas você consegue com segurança fazer um tiro aí. Pô, olha o que vai acrescentar para a tua produção, né? Então não é caro fazer, ao meu ver não é caro. E é uma coisa que eu vejo que há necessidade de profissionais que realizem no mercado. Existe muito mais gente aí dos efeitos visuais, né? No computador, After Effects, mas especiais eu sinto que há uma carência. E quando eu ensinava aqui em Santos, no litoral de São Paulo, eles não tinham esse conhecimento de que é tão próximo fazer. Existe fornecedor aqui? Existe sim. O fornecedor que eu tenho daqui, que eu mostro dentro do nosso curso, é um fornecedor que foi pegar a técnica lá em Hollywood. Ele foi, pegou viu como eram os sensores, foi desenvolvendo no decorrer do tempo e fez um sensor bem pequenininho que pudesse aí caber com facilidade
na roupa dos atores, enfim, que pudesse manusear com segurança e também que não desse aquele aspecto de fake, né, de falso. Então, é um fornecedor que ele trabalha um bom tempo com isso. A gente tem que ter bons fornecedores sempre. E aí, com os alunos da universidade, quando eu falava que ia fazer uma aula de efeito especial que tivesse aí essa produção do tiro falso, eles gostavam bastante. A gente ia para o pátio, outras turmas, outros cursos, né? Ficavam lá olhando, faziam em volta para ver o que ia acontecer. E quando acontecia esse rompimento era fantástico. Eu percebia que muitos não tinham contato com isso. Porque dificilmente alguém também ensina isso, tem esse conhecimento para ensinar. Então eu vejo que precisa mais de profissionais que façam aí efeitos especiais no Brasil. Tem muita gente que faz aí somente os efeitos visuais, mas especiais falta gente. Aí é algo que precisa você aprender a trabalhar com sensor. Olha o quanto que isso vai acrescentar para a tua produção. Eu via muitas vezes os alunos pensando assim, vou fazer uma cena de tiro. É um seriado, é um filme de ação, vou fazer uma cena de tiro, mas a gente não sabe como fazer o tiro. Então vou colocar só o som e vou dar uma poetizada, uma dramatizada nessa cena do tiro, que não é ruim. Claro que não é ruim. Muitas vezes fica muito belo, claro, fica muito dramático. Mas você também saber como produzir uma cena de ação real, com tiros falsos acontecendo, isso pode fazer a tua produção dar um salto enorme de qualidade. Você colocando lá um efeito que vai imprimir um valor na tela, sabe? O teu espectador olhando para a tela, vendo acontecer, e aí ele vai tender a se afetar com a tua cena. Ele está vendo esse tiro acontecer. Não é digital. O tiro digital, eu acho, opinião minha, tá? Eu acho que ele fica muito falso. Quando você vai fazer um efeito prático, como esse do tiro falso, você depende do material da bolsa de sangue, da espessura do sangue, do material da camisa, da camiseta, como foi preparada essa camiseta, do vento, né, também, da atuação também do ator. Você depende de N fatores e isso torna a tua cena mais real. E o que eu acredito é o seguinte, você entender aí os efeitos práticos, isso vai melhorar as tuas produções, vai levar suas produções para um outro nível. Não é só o digital. O digital sim é muito bom, tecnologia, mas você saber utilizar os dois em conjunto, isso que vai fazer suas produções aí irem para um outro nível. Então assim, o que eu acho importante, tá? Eu vou mostrar aqui alguns sensores, que a gente trabalha também dentro do nosso curso, tá? São apenas alguns deles. Eu vou colocar aqui, na verdade, vou inserir uma imagem com todos os sensores que a gente trabalha aqui, a gente ensina no curso, tá? E esses sensores, eles servem para N coisas, desde curto-circuito lá em fiação, a impressão, né, do curto-circuito em fiação, até tiros, tiro em parede, tiro em corpo. Dá para usar para muita coisa. O que a gente preza? Primeira coisa, a segurança. Não dá para brincar com coisas que estão relacionadas ao efeito especial. Você tem que ir com responsabilidade. Você trabalhando com responsabilidade, com bons fornecedores que já trabalham com isso há um bom tempo, isso vai fazer com que você tenha essa segurança e consiga trabalhar com tranquilidade. Tá? A segunda coisa, justamente os fornecedores, bons fornecedores. Fornecedores que já estão no mercado há um tempo, e dentro do nosso curso tem um bate-papo que eu realizei com um fornecedor, que ele explica lá cada sensor pela visão dele, e que é bem rico. E, inclusive ele fala da história dele com esses sensores, né? Então ele foi lá para Hollywood ver como é que eles faziam esses sensores para produzir algo por aqui há muito tempo atrás. Então ele já faz isso há um bom tempo, já aperfeiçoou bastante os sensores e são utilizados muito aqui no mercado nacional. A gente muitas vezes pensa, né? Nossa, isso está bem distante, né? Bem difícil isso, né? Então na realidade é bem próximo, é bem perto e é um custo muito bacana. É um custo que eu acho que, poxa, para você fazer um tiro na tua cena que vai dar essa veracidade aí para o teu espectador, que vai afetar ele, né, com baixo custo, aproximadamente aí, R$100 para a produção de um tiro, por exemplo, né, com toda a estrutura envolvida, eu acho um valor ainda muito baixo para o que apresenta, a minha opinião. Então vamos lá. Eu sempre vou mostrar algumas coisinhas que eu passava em aula e mostrava. Uma delas aqui enfim, quando a gente fala de efeitos especiais, a gente também fala aí sobre
sobre algumas próteses, né? Eu não falo sobre próteses, por exemplo, no curso, tá? Essa aqui, na verdade, é uma mão que não foi pintada, tá? Mas é uma réplica da minha mão, que eu fiz, na verdade, brincando. E aí eu acho que, se eu não me engano, é espuma de silicone que eu realizei faz um bom tempo. E aí eu emprestava para alguns alunos, tá sem dedo aqui. Tá sem dedo. Enfim, tá bem desgastada, tá? Fiz há muito tempo, mas eu passava aí para os alunos. Eles utilizaram em algumas produções deles. Não está pintada, tá? Mas isso aqui, por exemplo, é uma prótese, né? Uma prótese feita aí da minha própria mão, tá? Eu não mostro isso no curso, tá? Eu vou mais para aí tiros e explosões e faíscas e fagulhas, enfim. Mas eu vou mostrar alguma coisinha aqui que tá no meio aí dos efeitos especiais, tá? Uma outra coisa, né? Essas cápsulas de gelatina. Tá? São cápsulas que a gente consegue colocar, por exemplo, né, o sangue falso. De repente você quer fazer com que o ator faça de conta com que o ator esteja tendo uma hemorragia interna, não sei, saindo sangue pela boca. Então você pode colocar lá seu sangue aqui dentro. No momento que ele for fazer esse efeito no meio da atuação, ele vai morder, vai romper e vai dar essa impressão do sangue saindo pela boca. Uma outra coisa também que a gente mostra, enfatiza bastante, né? Eu acho que é um dos efeitos mais interessantes que tem é o efeito do tiro em corpo, né? Então esses são os sensores, tá? Então servem para fazer o tiro em corpo falso, tá? Você tem aí um tiro menorzinho, um rompimento menor, um rompimento médio, um rompimento maior, tá? Como manusear esses sensores, tá? E para vocês entenderem com profundidade toda a preparação do ator, preparação da roupa, tudo isso aqui eu explico dentro do curso, tá? Aqui é só para vocês terem uma ideia do que são esses sensores. Você faz o acionamento desse sensor através de uma extensão da fiação ou também com outros aparelhos aí que podem fazer esse acionamento via remota. E para colocar esse sensor no ator é necessária a proteção, né? Então essas proteções aí são os escudos, né? Também mostro lá o fornecedor dos escudos. Mas basicamente, ó, por exemplo, esse escudo aqui, cada um tem um. Isso aqui vai proteger teu ator, né? Então o sensor vem aqui no meio. Esse aqui, ó. Esse aqui mesmo. Tem sensor para cada tamanho, né? Então esse aqui vai no meio, tá? Isso aqui iria contra o corpo do ator por dentro da roupa. Mas além desse sensor, como a gente gosta de proteção, também coloca um couro, tá? Mas eu explico como montar isso no curso, tá, pessoal? O passo a passo, tá? Então vai aqui esse sensor montado e ele vai fazer a explosão e a impressão do tiro falso em corpo, tá? Uma outra coisa também bem interessante, esse eu gosto bastante, são as esferas, né? Essas esferas. Sabe quando você quer fazer a impressão de que um tiro pegou na parede, por exemplo, né? Então ele foi lá, o personagem deu um tiro no outro e pegou na parede. Você utiliza essas esferas aqui. Quando elas estouram na parede, algumas têm terra dentro, né? Vai sair aquela poeira, é como se estivesse tirando aí um pouco do concreto da parede. Existem também as esferas que vão sair aí uma faísca. Então tem esferas que vão dar esse efeito aí, sair a faísca, tá? Então a gente mostra cada uma delas também no nosso curso. Como utilizar, qual fornecedor também. Também tem esfera que ela não vem nada dentro. Você pode colocar algo que você queira, né, dentro dessa esfera, tá? Por que isso? Algumas vezes você pode precisar produzir algum efeito novo, tá? E o efeito especial é criatividade. Você vê o que tem que fazer, né? Que o roteiro diz para você fazer, o roteiro e o diretor dizem para você fazer, e você busca aí as soluções possíveis para criar esse faz de conta na tela. Por exemplo, a gente tem aqui também um canhão, né? Esse aqui é um canhão. O que esse canhão faz? Eu acho bem interessante esse canhão. Você pode colocar um sensor na base desse canhão. Na base desse canhão você coloca o sensor por dentro, né? A fiação vai sair por uma pontinha que tem aqui. Aí isso vai ser um dispositivo que vai causar uma pequena explosão aqui dentro, tá?
Dentro do cano, e com essa pequena explosão, você pode colocar alguns elementos para fazer o seu faz de conta. Por exemplo, você quer fazer uma cena que o motorista está no carro dirigindo e alguém pelo lado de fora está atirando nesse personagem. Então você quer fazer aquele efeito no vidro, né? O vidro vai dar uma trincada. Então você pega e isso coloca por dentro do carro, direcionando lá pro vidro do carro, tá? Quando você ativa esse sensor, ele vai empurrar o que tiver aqui dentro. Então você quer fazer esse efeito do carro, no vidro do carro, você pode colocar aí um pouco de cola quente com papelão e quando ele atira, né, essa explosão do sensor, essa pequena explosão do sensor, esse artefato aqui feito de papelão e cola, ele voa no vidro, não machuca o ator e causa esse trincamento do vidro, tá? E isso, por exemplo, dá um efeito fantástico na sua cena de ação, tá? Um outro modo de você usar isso é quando tem um ator perto da parede, de repente você quer simular que ele tomou um tiro na cabeça, você coloca esse canhão, né, atrás do ator e novamente também com um sensor. Aí você pode colocar aqui uma mistura de sangue falso com algodão. No momento que você faz a cena e o ator, né, coloca a sua cabeça para trás, por exemplo, você consegue acionar esse sensor e o que está aqui dentro vai espirrar na parede. Então é uma pressão forte que vai na parede, espalha de uma forma bem verossímil e é bem interessante. Isso aqui você consegue fazer várias coisas, tá, pessoal? O importante do efeito especial é você entender que mesmo no curso a gente dá uma base bem interessante, mas você pode criar, assim, é infinito, são infinitas aí as possibilidades, tá, para você criar os teus vídeos, o teu audiovisual. A intenção desse vídeo foi diferenciar aí efeitos especiais visuais e apresentar um pouco sobre os efeitos especiais também para vocês, que é algo que eu acho que ainda precisa ser bem trabalhado no Brasil. Tem pouca gente que faz, tem pouca gente que ensina, e a proposta desse vídeo foi essa. Eu espero que vocês tenham gostado e vejo vocês aí numa próxima. Tudo bem? Até mais.